Esse recado é para mentores e terapeutas, profissionais de desenvolvimento humano. Se você é uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira ou se você já trabalha nessa área, meu nome é Diogo Hudson, sou responsável pela empresa Escola de Heróis. Saiba que há mais de uma década eu ajudo pessoas que se sentem travadas para se divulgar pela internet, que estão patinando no marketing digital, que não conseguem captar clientes e cobrar o preço justo, ou que se sentem inseguras com medo de arriscar mais nas suas novas carreiras no desenvolvimento humano. Já viajei em 50 países, criei um método próprio, impactei mais de 100 mil pessoas com meus treinamentos e faturei 7 milhões de reais em produtos digitais. Já realizamos turmas no Brasil, em Portugal, na Angola, estudamos com os melhores profissionais da área, estudei na Alemanha, nos Estados Unidos, na Índia, com nomes como Robert Dilts, Tony Robbins e Bert Hellinger. Eu tenho um propósito, é impactar 1 milhão de pessoas através das técnicas que eu desenvolvi com o meu próprio método. Porque eu acredito que as pessoas se desbloqueando, elas vão tornar os seus ambientes profissionais e de trabalho com mais harmonia e prosperidade. Eu quero convocar você e mais 200 terapeutas e mentores que querem de verdade alcançar esse objetivo maravilhoso de impactar 1 milhão de vidas. Se você sente um chamado e quer viver de mentoria ou de terapia online, eu quero oferecer para você uma sessão de direcionamento de carreira, para poder fazer um diagnóstico de onde você se encontra hoje na sua vida profissional e também um plano. Você está pronto para poder viver de terapia e mentoria online e assim construir um negócio de desenvolvimento humano? Nos vemos lá. Valeu! Vamos falar sobre os 5 passos para estruturar um produto digital do absoluto zero. Quais são esses 5 passos? Nós vamos falar sobre isso após eu contar essa história para você. Bom, isso daqui é um parque na África, a gente fez um safari, e no meio do parque tinha a possibilidade de você descer do carro ali e ir andando até um rinoceronte, para poder você ver de pertinho assim, o rinoceronte. Não sei se vocês sabem disso, né? O rinoceronte, ele tem a visão muito deturpada, assim, ele não consegue ver a longo alcance, ele só consegue enxergar até mais ou menos uns 3 metros de distância. Ele escuta muito bem, mas ele não enxerga tão longe. Então, você consegue ficar perto. Então, quando a gente chegou nesse parque, a gente precisou assinar um documento falando que era responsabilidade nossa descer ali e tudo poderia acontecer. Aí, uma vez, eu estava assinando, e aí eu virei para o cara e falei o seguinte, olha, o que acontece se o rinoceronte escutar a gente e querer vir para cima da gente? Ele virou para a gente e falou assim, olha, a responsabilidade é sua, então saia correndo. Aí eu falei para ele, mas isso já aconteceu? Ele falou, já aconteceu aqui. Eu falei, o que vocês fizeram? Ele falou, a gente saiu correndo. Então, por que eu estou contando essa história aqui? Porque, cara, os 5 passos, a responsabilidade é sua. O que você vai construir na internet, a responsabilidade é sua. As pessoas, elas tendem a seguir aquilo que você fala. Então, você tem que ser muito responsável nesses 5 passos. Você tem que ser muito responsável no que você vai prometer para as pessoas. E eu estou falando isso, gente, porque na internet você vê as pessoas prometendo mundos e fundos. Emagreça 200 quilos em 2 horas. Você vai ficar rico se você fizer isso e você vai ter 1 milhão na sua conta dentro de 5 meses. Gente, eu sempre falo que você tem que ser ético e verdadeiro. Eu não gosto da coisa do copy, da venda persuasiva, agressiva. Para mim é impossível fazer um copy, uma venda mentirosa. Então, esses 5 passos, eles são responsabilidade sua. Então, alinhe esses 5 passos que você pode ter certeza que você vai conseguir produzir conteúdo, você vai conseguir produzir toda a sua linha editorial em cima desses 5 passos do marketing digital. Quais são os 5 passos? Primeiro, a sua história. Tudo começa na sua história.
Depois da sua história, um público ultra específico. Depois o conteúdo. Diogo, o que eu tenho que colocar na internet? Você vai ter que colocar as dores e os sonhos do seu público. Depois você vai criar um produto. E, por fim, a entrega. Nós vamos falar desses 5 passos. E eu quero começar com exemplos práticos. Vamos imaginar que existe uma terapeuta e essa terapeuta perdeu o filho. Ela vai fazer um produto online e ela vai se dedicar a um público específico, mães que estão em luto. Qual é o conteúdo que ela vai gerar nas lives? Qual é o conteúdo que ela vai gerar nos vídeos? Sempre focado nas dores e nos sonhos. Então, como lidar com a solidão na perda de um ente querido? Ela vai fazer uma live sobre isso. Como aceitar a perda de um ente querido? Ela vai fazer um vídeo sobre isso. Como ressignificar a vida após o luto? Ela vai fazer uma postagem de carrosséis no Instagram sobre isso. Aqui é toda a linha editorial, sempre baseada nas dores e nos sonhos. Aí você tem também um produto que ela vai criar. Existe vida após o luto. Desperte seu amor próprio para aceitar a perda e seguir a vida. Desperte seu amor próprio para aceitar a perda e seguir a vida. Existe vida após o luto. Ela criou um produto, ela embalou tudo que ela está falando. Outro exemplo, terapeuta que se reinventou após os 50 anos. Mulheres que se sentem solitárias após os 50 anos. Aí a linha editorial, como blindar a sua autoestima nos conflitos familiares, como despertar a sexualidade na melhor idade, como desenvolver atividades que te remuneram após os 50. Aí ela criou um produto, 50 tons de vida, seja útil ou usada e menos solitária na melhor idade. Aqui você tem emagrecimento, um produto de emagrecimento. Mães que não conseguem voltar ao peso anterior à gestação. Aí aqui você tem uma linha editorial. Como lidar com as múltiplas tarefas e ter tempo para si. Como lidar com a preguiça para fazer atividades físicas. Como parar de se auto-sabotar com sua alimentação. Aí aqui você tem um produto digital. Mamães em forma já. Recupere o peso ideal e se sinta maravilhosa. Então, eu estou dando um exemplo aqui de como que você conecta esses 5 passos. Depois que você criou o produto digital, você vai entregar. E aí você entrega isso através de aulas ao vivo, ou de mentorias em grupo, de terapias em grupo. A gente vai falar sobre isso aqui. Só que o que eu quero mostrar para você aqui é que esses passos, eles devem estar congruentes. Eles devem seguir uma linha específica. Então, existe um exercício que eu vou mandar para vocês, que é o exercício dos 5 passos. Quando você estiver fazendo esse exercício, você vai compreender claramente cada um desses passos. E assim, você vai conseguir desenvolver toda a sua linha editorial em cima desses passos. Beleza? Então, vamos começar aqui falando especificamente sobre cada um desses passos. O primeiro é a sua história. Quando a gente fala de história, a gente tem que pensar em filmes de cinema, né? Por que as pessoas assistem Guerra nas Estrelas tendo a certeza que no final o bem vai lutar contra o mal, vai vencer o mal e acabou? As pessoas assistem porque existe uma história sendo contada onde aquele protagonista, que é o bonzinho da história, ele passa por diversas fases até chegar ao final daquela história. Então, mesmo que a pessoa já tenha noção do que vai acontecer naquele filme, ela assiste o filme. Por quê? Porque esse filme ele vai seguir a jornada do herói, que foi construída pelo Joseph Campbell. Joseph Campbell é um autor que escreveu o livro A Jornada do Herói, e ele traz 12 passos na jornada do herói. É a jornada do herói que leva aquela pessoa de um mundo exterior para um mundo interior. Então, existem passos numa história. O homem comum, então, é o super-homem que está lá numa família onde as pessoas estão ali no interior, eles têm um sítio, aí recebe um chamado, olha, você não é desse planeta, e recusa o chamado, não, não posso, eu não sou uma pessoa diferente, não, eu quero ser igual aos meus pais adotivos, eu quero... Aí vem o encontro com o mentor, o super-homem vai lá e encontra com o pai dele, olha, você tem uma missão, você tem que proteger o planeta Terra, e com essa missão você vai salvar a vida dos humanos. Aí vem a travessia do menor, do primeiro portal, do primeiro desafio. Ele enfrenta algum inimigo, ele enfrenta alguma dificuldade, aí encontra várias provações ali,
e ele vai fazer encontros com amigos, ele vai fazer encontros com inimigos. Aí ele se tranca num casulo e ele fala assim, não quero mais isso para mim, eu estou revoltado, eu quero sair dessa missão. Aí ele vai e se isola em determinado lugar, e aí ele passa dias isolado lá, assim como o Batman vai lá e se isola, assim como o super-homem se isola, o super-herói ele se isola. Eu estou explicando a teoria, tá? Depois eu vou para a prática. Aí vem o grande portal, a aprovação suprema, ele vai lutar contra o vilão, vai ser incrível. Aí vai ter uma iniciação. Ele consegue ali desenvolver novas habilidades, ele consegue receber novos poderes, o super-homem vai lá para o outro universo, aí se conecta de novo com o pai, aí esse pai inicia ele, fala que ele vai ter um novo caminho, aí ele volta nesse novo caminho, ele ressurge, e aí ele consegue ali, né, desenvolver as pessoas, ajudar as pessoas. Eles chamam isso da pedra filosofal, que é realmente a consagração do herói. Bom, isso tudo aqui é uma teoria, inclusive, desse livro que saiu o nome Escola de Heróis. A inspiração para o nome Escola de Heróis saiu quando a gente pegou o nome desse livro e falou, poxa, a gente não forma terapeutas, não forma coaches, não forma mentores? Essas pessoas transformam o mundo num mundo melhor através das nossas técnicas. Então, olha que interessante, a gente pode transformar esse mundo num mundo melhor através da terapia, da mentoria, daquilo que a gente ensina para os nossos alunos. Então, vamos chamar a Escola de Heróis, pronto, Escola de Heróis. Aí, agora que a gente pegou essa teoria, eu expliquei bem rapidamente, porque eu quero focar mais na prática. Eu desenvolvi uma estrutura muito simples de contar a história, que é exatamente a forma que eu contei a minha história. Exatamente a forma que eu contei a minha história. E aqui você tem a estrutura da história. Inclusive, se você é mentorado nosso, já prepare a sua história aí, que você vai contar a sua história para a gente, exatamente em cima dessa estrutura. Aí vocês vão ver na prática como é que se conta uma história de forma comercial. Lembrando que na nossa mentoria a gente revisa tudo, tá? Na nossa mentoria a gente revisa a história, a gente revisa o produto, a gente faz os slides que eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão ter acesso aos slides, vocês vão ter acesso a tudo. Como é que você faz o slide da live, como é que você faz o slide do lançamento, como é que você faz tráfego. Você vai ver isso tudo aqui comigo, só que na nossa mentoria a gente aprofunda isso e a gente pega as pessoas ali pela mão. Mas vamos explicar aqui como é que funciona a estrutura da história. Então, você vai começar a sua história sempre assim, ao longo dos últimos anos. Então, por exemplo, no meu caso, ao longo dos últimos 10 anos, eu venho treinando pessoas, treinei cerca de 100 mil pessoas. Aí você vem para a parte número 1, você traz autoridade. Eu treinei cerca de 100 mil pessoas, visitei 50 países, formei 7 mil terapeutas, mentores e coaches. Você vai trazer sempre os 3 melhores resultados. Depois você vem para a parte número 2. Então, a primeira parte da tua história, você vai sempre criar autoridade. Quando você cria autoridade, quando você fala dos seus resultados, as pessoas te respeitam. E elas escutam a tua história até o final, escutam a tua palestra, a tua aula, o teu workshop até o final. Aí vem a parte número 2, a parte de conexão. Você é muito bom, você tem resultados, mas você precisa mostrar que você é um ser humano exatamente como aquela pessoa. Hoje eu sou muito feliz no meu trabalho, mas nem sempre foi assim. Foram momentos muito difíceis no meu início. Você vai trabalhar os 3 momentos difíceis com dores e as perguntas específicas para o público. Lembra que eu fiz as perguntas aqui quando eu contei a minha história? E você? Você tem dificuldade de lidar com a internet? Você não sabe mexer nas ferramentas? Meu primeiro vídeo eu demorei 8 horas para fazer um vídeo de 3 minutos. Você vai até o fundo do poço. Você lembra do meu fundo do poço? Olha, eu tive o diagnóstico da esclerose múltipla, eu estava em cima de uma cama. Tomada de decisão, você vai tomar uma decisão ali e vai relacionar exatamente com aquilo que você quer vender. E a partir dali eu consegui isso, a partir dali eu consegui aquilo, e hoje eu tenho casos de sucesso. Então eu vou contar minha história aqui em 30 segundos para você entender a parte 1, a parte 2 e a parte 3. Então, eu sou Diogo Hudson, treinei mais de 100 mil pessoas, visitei 50 países, formei 7 mil terapeutas, coaches, mentores, ajudo esses profissionais a lotarem a agenda de clientes e também a terem a formação técnica com a constelação familiar, com a psicoterapia breve, com as técnicas e ferramentas de marketing digital. Hoje eu sou muito feliz na minha profissão, mas nem sempre foi assim. Eu era advogado, fiz uma transição de carreira, e assim como você que está aqui, que quer fazer uma transição de carreira, eu tive muitas dúvidas de como captar clientes, tive dificuldades, por exemplo, em conseguir cobrar o preço justo. Então, em um determinado momento da minha vida, eu tomei a decisão de mudar a minha carreira
E eu comecei a trabalhar muito, 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 até que eu adoeci e pifei. E naquele momento ali eu tive um diagnóstico de esclerose múltipla e eu precisei tomar uma decisão. Será que eu posso continuar trabalhando? Porque eu não tenho condição de fazer cursos presenciais. Eu tomei a decisão e fui para o digital. Impactei muitas vidas no digital e hoje eu tenho clientes que já faturam R$ 1 milhão ao ano. Eu tenho clientes que faturam 50 mil, 70 mil reais ao mês. Então eu acabei de dar o exemplo aqui da minha história. E o que a gente vai ouvir agora? Agora a gente vai dar exemplos das histórias dos nossos mentorados. Então, você que é nosso mentorado, pega aí a sua história. Essa história foi desenvolvida no exercício de 4 passos. Abram a câmera, todos vocês que estão aqui, que eu quero ver o rostinho de vocês, por favor. Abram a câmera. Se você é nosso mentorado e quer contar a sua história aqui como exemplo, faz assim na câmera, porque aí eu consigo te enxergar e aí eu consigo visualizar para poder abrir o seu microfone e você contar para a gente. Quem quer contar a sua história? Você que já aí passou pela supervisão da nossa mentoria, que eu já revisei esse texto. Abre aí a câmera, por favor, para poder você contar. A Josi está por aí, porque a Josi, ela consegue. Penélope está por aí. Vamos, gente, abram a câmera. Celso. Bora, pessoal, para poder a gente não perder tempo aqui, por gentileza. Vamos lá. Me ajudem aí a dar os exemplos, por favor. Celso, Josi. Bora, abre aí. Josi, você está com a sua história na sua frente aí para poder a gente contar, por favor? Vou abrir seu microfone, Josi. Penélope, venha. Vamos lá, Josi, pode contar a sua história e se apresentar para o pessoal de acordo com a metodologia da Escola de Heróis. Pode contar, por favor. Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Josiane Garcia. Ao longo dos últimos tempos, eu venho auxiliando enfermeiras a se sentirem reconhecidas, valorizadas, através das terapias integrativas e humanizadas, que podem, inclusive, gerar uma renda extra. Eu sou mestre pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu sou enfermeira há 20 anos. Eu realizei aí o meu curso de graduação em enfermagem em uma universidade federal e passei aí, tive várias aprovações em alguns concursos públicos, incluindo concursos públicos federais. Tenho várias formações em técnicas internacionais de terapias integrativas e humanizadas, e atualmente eu me sinto realizada tanto como enfermeira quanto terapeuta, porque eu consigo conciliar as duas profissões. Só que nem sempre foi assim. Passei por vários desafios, tanto na minha vida profissional quanto afetiva. E teve um dia que eu, como enfermeira, eu me senti muito mal. Foi uma época em que eu não me sentia valorizada. Eu sentia que eu fazia muito esforço e eu tinha pouco reconhecimento e pouco resultado também. E teve um período, um momento aí da minha vida que eu passei a chorar todos os dias. Eu chorei copiosamente. E aí eu vi que eu não tinha condições de comparecer ao meu local de trabalho naquela situação. Então, eu precisei procurar o psicólogo da minha empresa. Esse psicólogo me encaminhou para o médico do trabalho. O médico do trabalho me afastou e pediu para que eu procurasse um psiquiatra. E naquele momento, então, eu percebi que eu estava desenvolvendo uma síndrome de burnout, ansiedade e depressão. E ali eu percebi que eu precisava fazer alguma coisa, né? Que eu não queria mais ficar refém das minhas emoções e que eu precisava tomar uma decisão. Ou eu continuava me vitimizando, me sentindo invisível e adoecendo, ou eu tomaria as rédeas da minha vida e da minha profissão. Então, a partir dali, eu busquei ajuda, eu fui me aprofundar no estudo das terapias integrativas e humanizadas e para me reconectar com a minha essência. E aí eu me descobri quando eu conheci uma técnica que foi disseminada para o mundo, é uma técnica indiana, comprovada cientificamente, e que a partir do momento que eu comecei a aplicar essa técnica na minha vida, eu passei a ter muito mais serenidade, eu passei a olhar o mundo e as pessoas com outros óculos, e a minha vida profissional ela mudou completamente. Hoje eu sou uma enfermeira valorizada, bem mais remunerada do que a média de mercado, e em paralelo a isso eu consegui criar a minha metodologia, né, no meu programa Enfermeira Zen, onde eu auxilio outras enfermeiras com tudo isso que eu aprendi. Hoje eu tenho aí então esse programa, né, e eu, além de atender individualmente essas enfermeiras, eu também formo essas profissionais com as mesmas técnicas que transformaram a minha vida. Hoje eu tenho tempo de qualidade com a minha família, tenho tempo de qualidade comigo mesma. Então, se você é enfermeira
quer sentir mais valorização, mais reconhecimento, o meu programa pode te ajudar. Programa Enfermeiras em Formação de Terapias Integrativas Humanizadas para Profissionais de Saúde. Salve de palmas para a nossa querida Josi. Olha que linda a história dela. Josi, você está de Estou parabéns. O que trabalhando. você sentiu ao contar a sua história aí? Está mais tranquila agora? Agora está fluindo? Está conectada? Tá sim. Estou já preparando para poder fazer o workshop, né? Então, a história é bem mais extensa, mas eu resumi aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho, está muito bem feito, está conectando com um público específico, você demonstrou autoridade, você trouxe aqui todos os detalhes, eu vou voltar no slide para poder vocês compreenderem novamente. Então, a Josi demonstrou autoridade no início, ela falou do mestrado dela, ela falou do tempo que ela tem de experiência de enfermagem, ela criou uma conexão quando ela falou com as pessoas ali, com as enfermeiras, que ela não se sentia valorizada, não se sentia reconhecida. Ela falou sobre o fundo do poço, quando ela teve que tomar uma decisão e ela foi buscar a terapia. Então, dentro disso, ela tem aqui uma relação com aquilo que ela quer vender e, a partir dali, aí ela consegue desenvolver tudo que ela conseguiu conquistar a partir dali. Vamos trazer mais uma história. Josi está de parabéns. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso assim, das pessoas que passam pela nossa mentoria, daquilo que a gente consegue construir. Às vezes vocês chegam aqui, vocês nem sabem se apresentar ou se apresentam de uma forma muito abstrata e as pessoas não conectam com a história de vocês. Então, a gente transforma essa história numa história comercial. Então, vamos adiante. Agora que a gente viu o primeiro passo de forma mais específica, a gente vai aqui trabalhar o público, né? Que é o segundo passo. Um público específico. Se você é mentor, se você é coach, se você é terapeuta, eu vou dar vários exemplos de nicho aqui. Tira uma foto desse slide, tá? A gente vai mandar isso para você também. Mas, de toda forma, já tira uma foto desse slide. Se você tem dúvida do nicho, aqui na área de desenvolvimento pessoal, que é a maior parte das pessoas que seguem a gente, aqui você tem um exemplo específico de nicho, tá? Se você é de outra área, depois a gente tem que conversar. Mas se você é da área de desenvolvimento pessoal, aqui você já tem os nichos. Ou você vai falar sobre luto, se a sua história foi sobre luto, ou você vai falar sobre emagrecimento, né? Ou você vai falar sobre relacionamento abusivo, traição, ou você vai falar sobre solteira que querem conquistar. Então aqui você tem vários nichos, tá? Idosos, mulheres acima de uma determinada idade para determinado fim. Então, por exemplo, mulheres acima de 50 anos que os filhos saíram de casa e se sentem sozinhas, mesmo casadas. Pronto. Maternidade caótica, vícios, né? Trabalhar com adictos, orientação vocacional para adolescentes indecisos. Então, você tem uma série de nichos aqui. Você precisa escolher um. Diogo, eu posso escolher dois? Não, você vai escolher um, porque na vida é difícil você conseguir resultado em uma coisa que dirá em duas. Então, escolhe um público específico que tem a ver com a sua história. Diogo, como é que eu vou escolher isso? Meu Deus! Gente, presta atenção. Primeiro, vamos pensar aqui na pesquisa. Se você tem dúvida sobre nicho, sobre público específico, que é o assunto que nós estamos falando agora, primeiro você precisa conectar ele com a sua história. A sua história tem que ter a ver com esse público. Os nichos mais comprados, pesquisa do Hotmart, volume de compradores. Primeiro, finanças e negócios. Então, por exemplo, se você é um advogado e quer lançar um curso de compliance, se você é um advogado e quer lançar um planejamento tributário para restaurantes, né, você vai criar um público específico. Não adianta você falar sobre planejamento tributário, porque ninguém vai entender. A pessoa que tem uma indústria, ela não tem a mesma dor do cara que tem um restaurante, que também não tem a mesma dor de um cara que é do marketing digital. Então, por exemplo, se você lançar um produto planejamento tributário para profissionais do marketing digital diminuírem PIS e COFINS em 30%. Um exemplo, tá? Profissionais do marketing digital vão assistir a tua aula e vão comprar o teu produto, vão comprar a tua consultoria. Então, eu estou dando um exemplo aqui de advogado. Posso dar o exemplo aqui de contador. A mesma coisa, contador. Não adianta o contador querer falar para todo mundo. Então, por exemplo, contabilidade. Como o profissional de marketing digital pode desenvolver uma nova forma de tributação que vai ter uma economia de 20% a 30%. Um exemplo.
tá? Então, é algo específico. Então, o teu público sempre precisa ser específico. Diogo, mas eu sou advogado e posso atender todo mundo. Sou psicólogo e posso atender todo mundo. Tá, mas na internet você precisa especificar. Você precisa especificar. E aqui você tem claramente o nicho que as pessoas mais compram, finanças e negócios. Depois, ensino e estudo acadêmico, tá? Nichos grandes e de alto crescimento. Primeiro, carreira e desenvolvimento pessoal. São nichos grandes e de alto desenvolvimento. Segundo, autoconhecimento e espiritualidade. Nichos pequenos, mas com alto crescimento. A parte de hobby, a parte de lazer. Por exemplo, um curso sobre golfe. Cara, tem muita gente que gosta de golfe. Imagina no mundo as pessoas que praticam golfe. Quantas pessoas conseguem entender o que é golfe? Quantas pessoas conseguem compreender isso? Pronto, você vai criar um curso sobre isso. Um curso sobre charuto. Como é que você conhece as marcas do charuto? Um curso sobre vinho. É um hobby e lazer, tá? Animais e pets também está em crescimento, mas é um nicho menor. Então, aqui você tem pesquisas sobre nicho. Além disso, como é que você vai escolher o seu nicho? Através dessa tétrade. Você vai escolher algo que você tem paixão, algo que você tem habilidade, algo que você se sinta útil e, ao mesmo tempo, você seja muito, muito bem remunerado. Não adianta você escolher algo que você tem paixão, algo que você tem habilidade, algo que você tem utilidade e as pessoas não te pagarem por isso. Então, você precisa estruturar dessa forma. Diogo, quem é o meu público? O seu público é igual à sua história. Olha essa imagem aqui que você vai entender melhor. Imagina que lá o leão é você que superou um divórcio, ou é você que superou um luto, ou é você que conseguiu, por exemplo, no caso da Josi, ser uma enfermeira de sucesso. É você que conseguiu emagrecer. É você que conseguiu a superação que esse gatinho quer. Então, esse gatinho aqui é o teu público. Ele vai mirar e vai olhar para quem? Vai olhar para você. Então, escuta o que eu vou te falar para poder você não ter os problemas que eu enfrentei no início da minha carreira no digital. No início da minha carreira no digital, eu queria falar com todo mundo. Eu tinha medo das pessoas não me reconhecerem, eu tinha medo das pessoas não gostarem do meu trabalho, eu não gostava das pessoas que me criticavam. Cara, hoje a minha percepção mudou completamente. Eu quero falar com quem me valoriza e acabou, ponto. Eu quero falar com as pessoas que se conectam comigo, eu quero falar com as pessoas que estão ali na mesma vibe, na mesma sintonia que eu. Então, escuta o que eu vou te falar. Você tem que mirar no cliente ideal. Você vai mirar no cliente ideal. Diogo, mas no teu caso, você tem advogados que fazem o teu curso? Tenho. Mas eu tenho que mirar naquele cliente que eu quero. Então, quem eu quero? Eu quero o terapeuta, o coach e o mentor. Aquela pessoa que quer trabalhar pela internet e escalar os seus negócios. Esse é meu cliente ideal. Diogo, mas pode ser que venha um médico e não queira trabalhar com isso? Tudo bem, que seja bem-vindo. Eu não vou negar o meu cliente. Pode ser que venha um dentista? Pode ser. Ah, mas o dentista não quer ser mentor. Não tem problema, eu vou acolher. Então, o que eu quero falar para você é, você vai mirar no teu cliente ideal. Sempre, sempre, sempre. E olha só esse conceito. Quem é o teu cliente ideal? Isso daqui é para você levar para a sua vida. Mira, foca no cliente ideal. As outras pessoas que vierem, tudo bem, mas você precisa focar no cliente ideal. Quem é o cliente ideal? Teu cliente ideal é aquele que te paga muito bem, é aquele que te dá pouquíssimo trabalho e é aquele que gera resultados extraordinários. O teu cliente ideal é aquele que paga bem, é aquele que dá pouco trabalho e é aquele que gera resultados extraordinários. Então é isso que você tem que focar no teu nicho, no teu público. Assim como exemplos de alguns mentorados nossos, tá? Então a gente tem, por exemplo, a Josi, que trabalha a parte de enfermeira. A gente tem, por exemplo, a Joyce, do Carreira em Movimento, que ela trabalha a parte de RH. Inclusive, a Joyce vai dar uma palavrinha com a gente e vocês vão conhecer o trabalho dela. Mas o que é interessante da Joyce é que a Joyce, por exemplo, ela fazia um produto de transição de carreira. Eu falei, gente, transição de carreira pode ser qualquer pessoa. A pessoa, às vezes, é médica, está estressado, quer fazer uma transição de carreira para ser psicólogo, para ser terapeuta. Ou o cara é engenheiro e quer mudar para ser advogado. Você não consegue especificar dessa forma. Aí eu virei para a Joyce e falei o seguinte, olha, você não é uma profissional de RH? Ela falou, sim. Eu falei, o que
O que você está fazendo que você não está ainda lançando um produto para profissionais de RH? E o que ela fez? Ela lançou o Carreira em Movimento. Vou mostrar para vocês o Instagram dela e vocês vão entender exatamente o posicionamento, que é o que eu estou falando. O público dela é específico. Então, ela vai focar exclusivamente, tá? Ela vai focar exclusivamente no público de RH. Ela vai focar exclusivamente no público de RH. Então, aqui você tem o Instagram dela e você vai entender. Aqui, ó. Ajudo você a atuar com gestão de pessoas de forma estratégica e humana. Ela criou o Carreira em Movimento. Então, todas as postagens dela vão ser na área de RH. Tudo que ela vai fazer vai ser na área de RH. Esse é o público específico dela, tá? Então, tudo que ela vai falar é na área de RH. Então, a história dela é com RH. Então, o público dela vão ser profissionais de RH. Se a sua história é com TI, o teu público vão ser profissionais de TI. Se você trabalha anos fazendo um trabalho de emagrecimento com as pessoas, o teu público vão ser pessoas que querem emagrecer, desde que seja específico. Então, você vai ter que especificar isso. Então, aqui a gente deu um exemplo de público. Agora, a gente vai falar sobre conteúdo. Como é que você gera um conteúdo de alto valor? A gente vai falar sobre como embalar um produto. Diogo, mas eu não posso falar que eu vendo psicologia? Eu não posso falar que eu vendo terapia? Eu não posso falar que eu vendo mentoria? Não. Você tem que falar que você é responsável pelo seu produto. Então, mais exemplos aqui de criação de produto. Olha, eu sou responsável, eu sou Diogo Hudson, sou responsável pelo programa EVAL, Existe Vida Após o Luto. Eu sou Diogo Hudson, responsável pelo programa 50 Tons de Vida. Seja útil, ousado e menos solitária na melhor idade. Eu sou Diogo Hudson, terapeuta, sou responsável pelo programa Desafio sobre Rodas. Seja o piloto da sua vida e descubra como lidar com medo de dirigir. São produtos que nós criamos dentro dessa mentoria, da nossa mentoria. Então, eu estou dando exemplos aqui de como embalar o produto, tá? E eu gostaria de dar exemplo dos nossos mentorados também. Por exemplo, a Ana Slaviero, que vocês viram aqui o Instagram dela, o produto dela é Mulheres Fora da Caixa 4.0, porque ela ajuda mulheres a lidarem com as dores de um relacionamento afetivo, tá? Vou dar o exemplo aqui da Fabiane Siqueira. Fabiane Siqueira é uma psicóloga que é também mentorada nossa, né? E ela trabalha a parte de terapeutas e ela trabalha também como mentora de negócios para terapeutas. Então, ela tem aqui a formação dela, que é o método Fischer, onde ela fala que ela ensina os terapeutas a pescarem, né, os seus clientes, no método Fischer, né, a pescarem os seus clientes. Né? Então, aqui ela tem toda a estrutura dela. Tá vendo aqui? Ó? Aqui ela demonstra autoridade com a placa do Hotmart. Aqui é uma coisa muito legal, tá? Ela começou do absoluto zero com a gente, tá? Ela começou do zero com a gente. E aqui tá ela recebendo uma placa de R$ 1 milhão de vendas, tá? R$ 1 milhão de vendas. Eu tenho um carinho enorme pela Fabi. E aqui tem ela recebendo a placa de R$ 1 milhão de vendas. Tá vendo aí a placa da Hotmart? Olha que inspiração para vocês, gente. Mentorada nossa. Então, aqui eu estou dando exemplos, né, de pessoas que têm essa construção de conteúdo aqui. Ela está falando de terapia familiar, ela tem um produto de terapia familiar e ela tem um produto de mentoria para terapeutas. Aqui ela tem terapeuta que tem agenda cheia e ela faz lá os vídeos e faz todo o conteúdo focado nisso, tá? Agora a gente vai continuar, né, com todo esse conteúdo aqui, falando da entrega. Como é que você entrega o teu produto digital? Você deve entregar o seu produto digital através de mentorias individuais, através de mentorias em grupo, através de terapias individuais, terapias em grupo, ou treinamentos, cursos, eventos online, tá? Então, você vai fazer primeiro tudo ao vivo. Então, para com essa história de que eu vou gravar tudo. Não, esquece isso. Primeiro, você vai entregar tudo ao vivo. E depois que você entregar tudo ao vivo, você vai gravar aquilo que você entregou. E aí você vai, né? E depois você entrega gravado e faz as mentorias ao vivo. O que eu recomendo? Eu recomendo que você entregue, né, primeiro tudo ao vivo e depois que aquilo estiver gravado, você vai entregar uma parte gravada e você vai fazer supervisões ou mentorias de 15 em 15 dias, tá?
é o que eu recomendo. Aí depende de cada caso, tá? Tem pessoas que têm que entregar tudo ao vivo, tem pessoas que... Por exemplo, uma terapia em grupo, você tem que entregar tudo ao vivo, mas uma formação, você já pode entregar uma parte gravada e uma parte ao vivo. Beleza? Bom, agora vem uma outra pergunta que é, você tem dificuldades com as ferramentas digitais? Escreva aqui para mim, quem tem dificuldades, escreve eu aqui para mim, por favor. Se você tem dificuldades com as ferramentas digitais, se inscreva agora mesmo no nosso workshop. Nosso workshop Intimidade Digital. Entre nesse site aqui, escoladeheróistreinamentos.com.br. Entre nesse site, escoladeheróistreinamentos.com.br, se inscreva no nosso workshop agora mesmo e eu quero agradecer pela sua presença nessa aula. Se essa aula agregou para você, entre nesse site, se inscreva agora mesmo, buscando mais informações nesse site sobre o nosso workshop, escoladeheróistreinamentos.com.br. Nos vemos lá, valeu!